Olá pessoal, eu sou Alexander Dornelles, trainer na área do agronegócio, do setor agropecuário de uma forma geral. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha missão. E a minha missão é formar líderes empreendedores que atuem no setor agropecuário, que possam conciliar e equilibrar vida pessoal, qualidade de vida, financeiro e profissional. E de onde surgiu isso? Por que isso é minha missão de vida, meu propósito de vida e me inspira tanto? Porque há algum tempo atrás, quando eu comecei a atuar nesse setor agropecuário, e isso já tem muito tempo, mais de 20 anos, e 15 anos aproximadamente trabalhando com o desenvolvimento de pessoas dentro do setor agropecuário, eu comecei minha trajetória, que passei pelo setor privado, pelo setor público, e tive muitos desafios. E um dos desafios era, primeiro, aprender sobre a área técnica. Eu, como técnico em agropecuária, médico veterinário, com especializações na área de agronegócio, de controle de alimentos, mestrado nessa área, comecei a perceber que só o conhecimento técnico não era suficiente, porque muitas vezes, para botar na prática esse conhecimento técnico, eu tinha que trabalhar com uma equipe de pessoas. Como eu trabalhei numa cooperativa, como trabalhei como conselheiro de administração numa instituição de crédito para o agronegócio, trabalhando em vários locais. Eu comecei a perceber que aquele conhecimento, sem pessoas e sem uma sistemática, não me ajudava na prática a gerar resultado. E eu sempre busquei muito conhecimento técnico e pouco de liderança e de gestão empreendedora. Então, em determinado momento, depois, durante a minha formação, principalmente na época da faculdade, eu comecei a perceber nos estágios, na vida profissional, na atuação prática, que eu precisava de mais coisas. Que eu precisava aprender a lidar melhor com pessoas, que eu precisava aprender a gerenciar as atividades, a planejar. E isso tudo eu comecei a aprender e a gerar bons resultados. Mas durante esse processo, eu também passei por situações muito difíceis, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, dentro do setor agropecuário. Então eu passei por situações onde tinha uma organização que precisava mudar uma cultura mais focada em resultados, em metas. E isso foi muito difícil, porque as pessoas têm suas zonas de acomodações, zonas de conforto, e muitas vezes lutam para não sair dessa posição. Então, você estabelecer uma nova ordem dentro de uma organização era muito difícil, e para mim foi muito difícil, porque eu fui aprendendo à medida que as coisas foram acontecendo. Então, isso tudo, eu comecei a ver que tudo que eu tive muita dificuldade, em alguns casos, de gerar mudança, como um gestor, como um executor, como um líder, que eu precisava aprender isso. E mais, comecei a aprender e me entusiasmar tanto e conseguir gerar resultados, que eu percebi que eu precisava compartilhar isso. Porque eu aprendi de outras pessoas, seja num curso, seja na prática. Pessoas que foram generosas comigo e compartilharam isso. E que eu precisava fazer isso também. E que muitas pessoas precisavam disso, como eu também precisei. Então aí que eu comecei a perceber que eu precisava reunir coisas que poderiam ser importantes para as pessoas, mas que tinham muito significado para mim, de ajudar pessoas a não passarem por dificuldades que eu passei, podendo aprender a contornar essas dificuldades e essas objeções desde o início. Então foi quando eu comecei a me desenvolver na área de liderança, de empreendedorismo, cursos de comunicação, de palestra, comecei a dar aula, comecei a dar aula em colégio agrícola, dar aula em faculdade, dar aula em pós-graduação, mais de 10 anos em pós-graduação, e mesmo assim, durante esse período, eu percebia também que aquela aula que eu dava, também sobre a parte técnica, precisava ser ampliada, porque eu sabia do jeito que foi para mim, que eles também precisavam de outras competências, que são chamadas de competências humanísticas, relacionadas à liderança, à gestão, à comunicação, a gerenciamento. E foi aí que em 2015, quando eu estava num processo como gestor
num processo que foi muito difícil, muito duro, profissional e pessoalmente. Atingimos os objetivos, mas foi muito duro, em função de vários desafios, que eu percebi que o meu propósito estava relacionado a compartilhar com as pessoas aquilo tudo que eu vinha aprendendo, aquele acúmulo de experiência, e poder repassar isso. Mas não repassar isso no método tradicional, de forma expositiva, de uma forma diferente, de uma forma mais alegre, de uma forma mais entusiasmada, de uma forma que fosse mais efetiva para as pessoas mudarem o comportamento delas. Que aquilo não fosse só um conteúdo que você pode buscar na internet, mas que fosse algo que a modificasse pessoal e profissionalmente. Então foi aí, no começo de 2016, que eu juntei um grupo de pessoas, psicólogo, psicopedagogo, administrador de empresa, veterinário, agrônomo, zootecnista, para a gente criar um curso que pudesse entregar muitas coisas muito práticas e objetivas, que a pessoa pudesse, num fim de semana intensivo, se debruçar sobre aquilo, se entregando para mudança de comportamento e para um aprendizado, para que ela, na segunda-feira, já tivesse um plano construído para que ela pudesse mudar o resultado dela, mudar as atitudes dela, mudar o pensamento, o sentimento, a ação e gerando novos resultados. E aí, pessoal, que eu encontrei esse trabalho que realmente é o meu propósito e minha missão de vida, que me entusiasma, que me faz feliz, que dentro da psicologia positiva eles chamam de flow, que a psicologia positiva é a psicologia desse século, é a psicologia que busca a felicidade. E o flow é o quê? É quando você faz algo que você fica tão feliz de fazer, tão entusiasmado, que você não percebe o tempo passar, por exemplo. Então esse trabalho de desenvolvimento de líderes, empreendedores para o setor agropecuário, agroalimentar, foi o que eu percebi que era o meu propósito. E isso é uma das coisas importantes que a gente discute dentro do curso. A importância de você buscar o seu propósito, aquilo que te faz a tua chama acender de maneira mais forte. E que, com isso, você consegue inspirar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, do jeito que você está fazendo. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Essa minha missão, esse meu propósito, e essa minha alegria e essa felicidade de poder compartilhar e de poder ajudar as pessoas que estão se desenvolvendo. E, já encerrando, eu queria compartilhar também a minha gratidão às cerca de 5.000 pessoas que nesse período aí de 2 anos e meio a 3 anos, por meio de palestras, de cursos intensivos, se dedicaram a isso, se entregaram a isso e que saíram mais satisfeitas, mais felizes desses programas, dessas palestras, desses cursos, e que me ajudaram a realizar a minha missão, minha e de outras pessoas da nossa equipe de educação assertiva que tem trabalhado na formação de agrolíderes. Ok? Um abraço a todos vocês, espero vocês em alguma oportunidade que vocês podem encontrar no site www.educaçãoassertiva.com.br. Até lá, abraços a todos.